meu nome é Edu Lira, eu vou, assim, ó, eu vou falar, não vou falar muito, porque eu adoraria também aprender com vocês, aprender com as perguntas, aprender com o debate, aprender com as coisas que eu vou ouvir aqui. Eu tenho muito interesse também em ouvi-los e não falar tanto aqui nesse fórum. Mas eu vou tentar aqui comprimir e entregar algum conteúdo para vocês aqui em cima de algumas coisas que eu vivi. Então, a primeira coisa, assim, pô, eu sou um moleque de favela, né? Então, eu tenho 33 anos, eu estou em Nova York, estudando inglês e trabalhando daqui, produzindo daqui. Eu vou fazer reuniões com fundações, etc. Isso é uma primeira coisa. Eu acredito muito na vida, você tem que sonhar grande e depois dedicar uma execução para fazer isso ser materializado. Então, eu acredito muito sempre no próximo passo, né? Que você sempre tem que estar olhando para frente e dando um próximo passo. Mas a minha vinda para Nova York também é um retrato da desigualdade, porque eu não tive a chance de estudar inglês quando eu deveria, ali numa escola bilíngue ou com oportunidades iguais. Então, o começo aqui é um pouco disso, que o Brasil perde muitos brasileiros ainda na escola, não é? Então, quando a gente olha para a liderança, por exemplo, do Marcola, do Fernandinho Beiramar, do Escadinha, de todos esses caras poderiam ser CEOs da Fiat, da Volks, da Ambev, ou de alguma startup que o Fersen iria investir, que o Zeca poderia chamar para ser sócio. O Marcola lidera um exército com mais de 15 mil soldados de dentro da prisão. Então, tem uma coisa aqui que a gente está perdendo muito grande. E eu acho que quando a gente conseguir endereçar isso de forma devida, o Brasil tem de tudo para competir de igual ou de muito próximo com Estados Unidos, com China. Mas, francamente, eu acho que a solução do Brasil passa pela favela. São quase 16 milhões de brasileiros que vivem lá, que são pessoas extremamente inovadoras. Edu, por que são inovadoras? Explico por que eu acho que são inovadores. Porque eles desenvolveram, Silvio Meira, tecnologias de sobrevivência para sobreviver ao Brasil institucional. Então, é como se o Brasil tivesse abandonado eles, o sistema tem uma lógica que esmaga, que tritura, e eles conseguem sobreviver ao Brasil institucional. Tem que ser muito inovador para fazer isso. Concorda? Tem que ser muito inovador para sobreviver além dos 40 anos, num território que não tem saneamento básico, água potável, energia elétrica e uma guerra social tremenda instalada naquele lugar. Então, uma vez que o Brasil consegue reprogramar o seu software para investir adequadamente nessas pessoas, eu acho que a saída do Brasil passa em ter um plano social, especialmente para as favelas. Isso pode ser transformador no tempo. Dito isso, só para trazer um pouco, eu nasci num barraco, numa favela, morava num barraco, chão de terra batida, meus pais não tinham dinheiro para me comprar um berço para dormir, me botaram para dormir dentro de uma banheira azul, nos meus 9 primeiros meses de vida. Meu pai acabou virando bandido, foi preso, indiciado por roubo a banco. Eu cresci visitando meu pai dentro de um presídio, porém cresci ouvindo minha mãe me dizer todo dia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, e você pode ir para onde você quiser. Você pode o mundo e você pode tudo. Então, eu estou aqui por conta da minha mãe. Minha mãe foi muito forte. Agora, não dá para achar que todo Edu vai ter uma mãe como a minha, porque às vezes até essa mãe desiste. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: que cansa ser incansável. A gente considerar que todo mundo não vai cansar na caminhada é esperar demais. Então, muitos desses jovens, dessas Maria Goretti, cansam no meio do caminho. Quando essas pessoas cansam, é um problema. Então, a minha sorte é que minha mãe não cansou. Como consequência, eu decidi correr atrás. Então, eu fui para a universidade, eu não me formei, mas eu me eduquei e aprendi a aprender. Lá eu escrevi um livro chamado Jovens Falcões. Eu publiquei esse livro de forma independente. Eu montei um time com 30 jovens na favela, treinei todo mundo e a gente vendia esse livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses, nós vendemos 5 mil livros e eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões 10 anos atrás. Nesses 10 anos, a gente evoluiu de papel. A Gerando Falcões deixou de ser uma ONG na favela
e nós nos tornamos um ecossistema de desenvolvimento social que trabalha em rede com centenas de ONGs, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania. E hoje a gente está presente em mais de 1.500 favelas do Brasil, cobrindo 12% do território de favela em todo o país. Por conta desse trabalho, muita coisa mudou na minha vida. Meu pai abandonou o crime há mais de 20 anos e voltou para casa. Eu fui eleito pelo jornal Valor Econômico um dos 23 principais CEOs do Brasil, um dos jovens que pode mudar o mundo, segundo o Fórum Econômico Mundial, um dos jovens mais influentes pela Forbes e tantas coisas boas. Agora, a minha história não serve de justificativa para o fracasso de ninguém, porque é muito doloroso. A minha história é a exceção da exceção. O que eu acho? E aqui, eu vou concluir aqui, depois eu vou só mostrar um material que eu queria trazer, tá? Mas só na fala inicial aqui de Esquenta, é que uma vez, é curioso, eu sou casado com uma mulher chamada Maiara, que é mulher da minha vida, inclusive eu estou desesperado, porque ela não está aqui comigo, ela está no Brasil, e ela vem daqui um mês. Eu estou sem minhas filhas aqui. Então, terrível, mas ok, sacrifício. E aí, eu apaixonado pela Maiara, eu decidi levá-la para passar a lua de mel comigo em Paris. E guardei dinheiro, uma amiga complementou, e eu fui para Paris com minha mulher. Pô, quando eu cheguei em Paris, foi curioso o que aconteceu comigo. Eu não estava preparado emocionalmente para viver aquilo. E um país tão lindo, aquela cidade, e eu comecei a lembrar dos meus amigos que morreram. E eu comecei a me perguntar, por que eu estou aqui? Por que eu cheguei e os demais não chegaram? E eu me senti culpado. E eu não consegui curtir minha lua de mel. Fiquei até doente na minha lua de mel. Então, de tanto que aquilo mexeu comigo. Com as minhas... Socialmente eu fui abalado com aquilo, porque eu lembrei de muita coisa que eu vivi, amigo que morreu, violência, tiroteio, fome, meus amigos, as meninas que engravidaram antes da hora, tanta coisa, gente na cadeia. E eu me senti culpado. O tempo passou, eu evoluí emocionalmente, fiz muitas outras viagens, graças a Deus, com minha esposa, e eu aprendi uma coisa. O que eu aprendi? Eu aprendi que a culpa, ela não agrega em nada. O sentimento de culpa não faz ninguém criar nada revolucionário ou significativo se sentindo culpado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tendência é a classe média e a classe alta e a elite brasileira olhar para a pobreza e para a desigualdade e se sentir culpado. E sentir culpa, em alguma forma, se sentir mal. Mas a culpa, ela gera inação. Esse é o dado concreto. A culpa não evolui, a culpa não cria disrupção, não muda nada. A culpa gera inação. Edu, qual que é o sentimento, como brasileiros, que a gente deve ter? A resposta é o sentimento de responsabilidade em construir oportunidades. Eu acho que a mudança, ela pode vir tanto da favela como da elite, mas, sobretudo, ela vem de coletivos, ela vem de ecossistemas, ela vem de redes, ela vem de cidadãos que assumam um profundo senso de responsabilidade social em construir oportunidades no Brasil. Então, eu vejo aqui, sabe, Zeca, das muitas ligações que o Fersi me fez, e tem um tempo que ele está me conversando comigo, e ele é persistente, um sentimento de responsabilidade. Então, quando o ponto de partida é a responsabilidade, e não importa se alguém tem 1 bilhão na conta, ou meio, ou 10 milhões, ou esteja tentando fazer um negócio acontecer, é responsabilidade. Porque o contrário de responsabilidade é irresponsabilidade. E é exatamente a irresponsabilidade da classe política, da elite, da classe média, da nossa irresponsabilidade que trouxe o Brasil para onde a gente está. O Fersi me falou uma frase quando eu perguntei para vocês se não foi eu que respondi isso, foi o Fersi, e você concordou. Se a geração de vocês fracassaram ou tiveram sucesso. E o Fersi falou, nós estamos entregando um mundo pior para a sociedade. Um Brasil muito pior para as crianças. Então, o que traz de responsabilidade para nós com isso? A gente precisa de projetos, a gente precisa de uma agenda, e essa é a provocação, e agora entrando no assunto que eu gostaria de trazer, a gente precisa de uma agenda que coloque saltos para o Brasil.
Não dá para melhorar, apenas melhorar processos. Nós vamos ter que dar saltos. Então, o desafio nosso é descobrir como que a gente consegue, no tempo, promover saltos de desenvolvimento. Fazer a sociedade saltar, mexer com ponteiro efetivamente e sair do atoleiro que a gente está. Então, é isso que eu me dedico a todo santo dia da minha vida. Então, eu vivo para isso. Eu não vou fazer outra coisa da vida. A minha jornada é essa. Eu sou feliz com o tanto de dinheiro que eu tenho. Eu sou feliz com a mulher que eu tenho, com as 2 filhas que eu tenho. Então, a minha vida é dedicada para isso e não para outra coisa. Não teria problema me dedicar a outra. Mas é tão difícil que não dá para eu fazer outra coisa. Eu tenho que fazer isso. Então, indo aqui no que eu recebi de missão aqui para conversar com vocês, o Fersen, tá aparecendo uma tela preta aqui da Favela 3D? Tá perfeito, tá parecendo perfeito. Então, vamos lá, galera. Eu criei, junto com o meu time, em modéstia à parte, a gente tem um time incrível na Gerando Falcões, que a gente investe muito em pessoas. Esse é um outro ponto. Eu sei que vocês estão pensando numa agenda para o Brasil, precisam pensar numa agenda de transformação do RH do Brasil. Não dá para as piores pessoas irem para os governos. Nós temos que ter as melhores... Por que as melhores pessoas vão trabalhar na Netflix e não no governo ou nas ONGs para resolver os maiores problemas da sociedade? Nós precisamos das melhores pessoas, não na Netflix. Precisa das melhores pessoas, nós precisamos das melhores pessoas lá no governo federal. Precisa ter uma... O RH do Brasil precisa ser o melhor RH possível, senão a gente não avança. Dito isso, a gente investe muito em gente, em pessoas. E não só pessoas da favela, a gente tem um time muito múltiplo. Pessoas que foram para estudar nos Estados Unidos, que falam 2, 3 idiomas, e favelado que está lá comigo, como eu. Porque também menos muros e mais pontes, né? Esse mix, essa diversidade, ela cria inovação. A falta dela pode ser também um retrocesso. Favela 3D é o projeto que nós estamos desenvolvendo de digital digna e desenvolvida. Repito, Favela 3D de digital digna e desenvolvida, que tem um arco de parceiros que passa desde agências de inovação, a Accenture, que está investindo milhões de reais pro bono em mobilização do ponto de vista de construção de inteligência. Temos uma agência israelense chamada Caima, do Dan Ariely, para fazer toda a avaliação de impacto do projeto. Então, tem muita gente por trás, muita curadoria de conhecimento, muita ciência, muita testagem para conseguir chegar em algum lugar. O que eu vou mostrar aqui, ele vai se repetir, cada uma na sua realidade social, em 4 favelas. Uma na favela Marte, em São José do Rio Preto. A segunda em Maceió, na favela Vergel do Lago, que quando o Fersen fala da Nigéria, é como se fosse uma Nigéria. 3 na favela do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. E 4 na favela Boca do Sapo, em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. A gente decidiu fazer 4 pilotos para acelerar o aprendizado. E o que eu vou mostrar é a síntese da síntese da síntese. Aqui a gente tem... Qual que é a missão da Gerando Falcões? Isso aqui eu adoro falar disso aqui. A missão da Gerando Falcões é transformar a pobreza da favela em peça de museu, assumidamente, antes do Elon Musk colonizar Marte. Então, se tem ciência para ir para Marte, ou nem sei se tem ciência, sabe, Fersen? Se tem a ambição de ir para Marte, temos que ter a ambição de resolver a pobreza. Porque até então, a pobreza tem nos vencido. O que a gente tem é cases de sucesso individuais, de vitórias, de triunfo sobre a pobreza, mas no coletivo ela vence. A gente precisa de um levante estratégico, intencional e coordenado contra a pobreza. Então, tudo que a gente faz é para entregar essa missão. Tudo. Tudo, tudo, tudo. O Fersen me ganhou quando ele falou que falar para vocês estava alinhado com a minha estratégia de entregar esse sonho. Aí eu falei, então vamos embora. Senão eu não faria. Enquanto eu não entendi isso, eu só... Sabe? Então, tudo tem que estar alinhado com isso. Aí a gente desdobra esse plano em 2 motores, tá? O motor 1 é uma agenda de encontrar as melhores pessoas em favelas, talentos excepcionais em favelas que não tiveram oportunidade. Isso aqui é uma mensagem importante. Não dá para a gente querer resolver os problemas do país
acessando 0,5% dos talentos do Brasil. A gente, para resolver o problema do Brasil, tem que acessar outra parte dos talentos que estão para fora do pacote. Isso é muito importante. Conseguir trabalhar com todos. Tem muito talento para fora. Eu tento encontrar esses talentos que nunca foram vistos, eles fazem um edital, uma vez aprovados no edital, a gente capacita eles na nossa Universidade da Liderança Social. Nós criamos uma universidade híbrida, com 12 módulos, para capacitar CEOs sociais, CEOs, os caras são CEOs, as mulheres são CEOs, para liderar os seus times e fazer um enfrentamento à pobreza nas favelas. A gente tem presença já, algum número aqui já está desatualizado, em 1.500 favelas do Brasil, e nos próximos 5 anos a gente quer ter presença em 100% das favelas do Brasil. Onde tem pobreza, a gente tem que estar lá para fazer um enfrentamento. Aí, dando um rápido contexto de favelas no Brasil, como eu disse, eram 7 mil, pulou para mais de 14 mil, vai sair um dado oficial do IBGE assim que tiver o censo, mas a gente já está trabalhando com dados preditivos. Ou seja, se a favela fosse uma franquia, seria maior do que Burger King, Correios e McDonald's juntas. Isso é sério. Isso é muito sério. Com uma taxa de crescimento muito acelerada. Se cresce mais a pobreza, se cresce mais o número de favelas do que a filantropia no Brasil. Então, o problema cresce mais do que a solução. Esse é um ponto para a gente refletir também. E aí a gente decidiu, então, escolhemos aqui algumas favelas, e essa foi a primeira, eu vou mostrar esse piloto, tá, para vocês, na favela Favela Vila Itália, que eles rebatizaram para Favela Marte, o nome. A favela pequena, laser focus, para a gente fazer esse piloto. O que é fundamental nesse piloto que a gente trabalha? Primeiro, qual é um dos principais erros que o Brasil cometeu na fabricação de projetos sociais? Eu vou falar aqui com todo carinho, eu não conheço toda a plateia, eu não sei se tem aqui ex-prefeito, ex-governadores, não conheço todo mundo, mas tudo que eu vou falar aqui é com muito carinho. Da gente conceber projetos. O Brasil sempre concebeu projetos sem ouvir a ponta, sem ouvir a favela. Então, quem toma a decisão é quem tem a caneta, mas não se escuta de forma genuína. Então, um dos princípios desse projeto é que quem toma a decisão é o cidadão. A gente constrói um diagnóstico da geografia social, da geografia física e da geografia humana no território. Por que esse diagnóstico é tão importante? Porque o que a gente está fazendo aqui é desarmando bombas relógio. A pobreza é uma bomba relógio. Para desarmar uma bomba relógio, fundamentalmente, você precisa ter algumas características, ok? A primeira, você precisa ter paciência. Não dá para desarmar uma bomba relógio do dia para a noite. Ou seja, o problema que nós estamos encarando no Brasil não se resolve em um ano. Segundo, precisa ter profundo conhecimento técnico. Não dá para colocar uma coisa tão séria na mão de quem não conhece. E terceiro, você precisa ter ternura. Não dá para colocar a potência, mas ao mesmo tempo a fragilidade de uma população tão vulnerável na mão de um louco. Na mão de uma pessoa que não tem um jeito. Porque ela vai pegar nessa bomba relógio, se ela for atabalhoada, ela vai explodir isso aqui. E ela vai destruir tudo. Então, volta em RH, em pessoas. Então, tem que ter um conhecimento profundo. Por isso, a gente faz esse diagnóstico muito profundo, um diagnóstico técnico e territorial para entender com muito trabalho de dados. Muito trabalho de dados. Feito isso, e dito isso, a gente avança para chegar em alguns números que são importantes para se entender a pobreza. Então, por exemplo, nessa favela que tem 240 famílias, nós temos aqui um cenário onde 63% das famílias estão numa posição de extrema pobreza, com renda média de R$ 1.127, ou seja, num lar com 4, às vezes 5 pessoas, ok? 52% dos responsáveis familiares são mulheres. Aqui tem um gargalo social. A favela é feminina, e feminina do ponto de vista de serem arrimo de família, cujo
elas lideram os seus lares com 3 ou 4 crianças em idade de não trabalho. Então, isso traz um desafio social para se vencer a pobreza, já que ela já está trabalhando ou como diarista, ou como costureira, ou às vezes não trabalhando, mas para elevar a renda dessa família é muito desafiador. Então, quando a gente olha para toda essa fotografia, a gente tem que se desafiar, ok? A gente tem que desafiar, não dá para fazer o mesmo, não dá para fazer da mesma forma. Então, a gente tem que fazer uma coisa que o Brasil não tem a cabeça de fazer ainda tão bem, que é investir em inovação. Então, tem que ter uma agenda de inovação social. Para inovar, tem que quebrar a inovação em laboratórios. Não dá para olhar para o Brasil num campo tão aberto. Tem que quebrar esse Brasil em laboratórios e prototipar soluções em territórios pequenos, soluções controladas. Então, a gente tem uma abordagem aqui da gente aplicar ciência de foguete para fazer o combate à pobreza. Para a gente, no nosso contexto, a ciência de foguete é juntar o que existe de melhor de políticas públicas com tecnologias sociais, combinado com métricas, combinado com uso de dados, e desdobrar isso no território para criar valor social e enfrentar a pobreza. Então, quando a gente faz isso, a gente chega aqui na nossa teoria do impacto social. Essa é potencialmente a página mais importante da apresentação que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu viajei muito o Brasil, o mundo, fui para Medellín, falei com muitos especialistas, fizemos muito levantamento do que é pobreza, do que é desigualdade. E quando a gente pensa fundamentalmente em pobreza, o que vem a nossa... Cumprimentar a Priscila aqui, minha amiga, que eu vi que acabou de entrar, uma pessoa que eu tenho o maior carinho do mundo, tenho a honra de ser conselheiro lá. Um beijo, amiga. Muito carinhoso e respeitoso do seu coração. A gente pensa a pobreza sempre como a falta de renda. E é também. Mas a questão da pobreza está para além da falta de renda. A falta de renda é um dos pilares da pobreza, porque tem muitas outras carências que, no geral, não são contempladas. Então, para cada carência, para cada efeito social de pobreza, a gente construiu uma pétala da mandala, que para essa favela em específico, ela passa por moradia digna e urbanismo social, que é pensar a favela do ponto de vista também de infraestrutura, que é muito difícil, e a Priscila lida com isso todo dia, uma criança aprender de forma adequada morando num barraco, insalubre, do lado de um bueiro visitado por ratos. Você tem um nível de desafio muito grande. Então, passa por infraestrutura social, acesso à saúde, sobretudo do ponto de vista de telemedicina, cidadania e cultura de paz, do ponto de vista de diminuir a incidência de violência na favela, direito à educação, especialmente do ponto de vista também técnico, de formação no território, de capacitação para o empreendedorismo, programas de primeira infância para a gente não perder e não sentenciar mais uma geração ao fracasso, programa de autonomia da mulher, já que a favela é feminina na sua maioria, cultura, esporte e lazer como mecanismos de pacificação do território e convivência, e, finalmente, geração de renda. E aí a gente tem uma abordagem muito forte do ponto de vista de tornar essas favelas autossustentáveis, capazes economicamente de promover o seu próprio futuro. O centro dessa tecnologia social é um plano de decolagem familiar. E a nossa defesa é que quanto mais essa mandala começa a girar no território, quanto mais ela vai girando, ela vai funcionando, ela vai girando, ela vai fazendo um enfrentamento à pobreza, ela vai interrompendo o ciclo de desigualdade e vai também, como consequência, construindo um ciclo de prosperidade social dentro do território. E o objetivo final com isso aqui é ter um habilitador, um habilitador social para se ter a emancipação social dessas famílias e, efetivamente, tirá-las da linha da extrema pobreza e da extrema vulnerabilidade. Então, repito, é uma combinação de política pública, de tecnologia social, não tem fast food, ou seja, não dá para fazer em 6 meses, em 4 meses, tem que ter resiliência, tem que ser
sustentabilidade não pode ser descontinuado por um governo. Esse é um desafio nosso, por isso que é um projeto de dentro para fora, de baixo para cima. Não dá para depender de um governante, precisa ter a resiliência no tempo, a sustentabilidade no tempo, para ele efetivamente cumprir o seu papel social de construir prosperidade social e prosperidade econômica para essas famílias que vivem nessa posição. Aqui, basicamente, o projeto ele tem duas envergaduras ou duas estratégias. Uma é o hardware e outra é o software. Quando a gente pensa em hardware, nós estamos falando tudo que é físico, e esse projeto, por sinal, ele já está em execução, uma captação da ordem de 42 milhões de reais, que envolve o governo do Estado de São Paulo, prefeitura e a iniciativa privada, filântropos, que nós fizemos essa captação concluída e estamos em execução. Então, nesse território, nós vamos desde construir casas, entregar saneamento básico, entregar água potável, eletrificação, mas, de fato, não é o hardware por si só não resolve o problema da pobreza, senão o CDHU teria resolvido tudo. Você entrega a chave da casa e a gente já viu histórias que o cara vende e ele vai fazer renda com a casa, porque faltou o software. Então, o mais importante desse programa é o software social, que é fazer efetivamente essa mandala, a mandala da favela, girar de forma coordenada, datificada, bem gerida, com muita gestão, muita responsabilidade social, muito acompanhamento, muita descontinuidade do que não dá certo, não dá para apostar no que dá errado, tem que ler os dados, se der errado, aprender com erro e melhorar os processos, e isso, efetivamente, através do software, elevar essas famílias de papel, fazer com que elas possam mudar e evoluir de papel dentro da favela. Aqui, rapidamente, a gente co-criou com a favela e com os moradores um plano de desenvolvimento social que ele está rastreado através da mandala, e para cada solução a gente tem uma carta de projeto com um detalhamento de muitas páginas. Então, de novo, tem muito trabalho técnico nesse material, que não foi feito só por mim, foi por muitas pessoas. Eu seria incapaz de fazer isso. O que eu fui capaz de montar um time que conseguiu produzir, a gente quer provar essa tese. E uma delas é a cidadania digital. A cidadania do ponto de vista digital, do ponto de vista de capacitar tecnicamente, habilitar digitalmente a favela para que ela possa ser inserida na economia do futuro. E essa capacitação passa por um letramento digital, óbvio, passa em ter laboratórios, como esse é um laboratório real, onde na favela, isso é uma coisa que eu falo muito, eu quero que vocês anotem essa frase. Em todas as favelas onde a gente está, a gente tem um compromisso com a favela de entregar o melhor para quem é pobre. No Brasil, é ok entregar coisa ruim para quem é pobre, e a gente colhe terrivelmente a consequência disso. A gente precisa entregar o melhor para quem é pobre. Então, passa por ter esses laboratórios de tecnologia, de capacitação, de letramento, mas é para além disso. É, sobretudo, fazer um processo de modernização da economia da favela. É como se a gente plugasse, entenda-se a favela como uma grande plataforma, ok? E o que a gente está fazendo é o exercício de plugar a API da favela com a API da Rappi, do Mercado Livre, da Amazon, do mundo dos negócios. E usar essa potência que existe na favela. Eu concordo que a favela é uma potência, mas é uma potência não monetizada, é uma potência ainda que precisa ser reorganizado o dinheiro da favela e efetivamente monetizar a potência da favela e fazer esse dinheiro circular também dentro da favela e gerar riqueza naquele território. Então, o esforço nosso é de fazer a favela, fazer a sociedade entender a favela não como um território de violência, de problema, mas primeiro como um território de solução. A favela é também solução. Segundo, um território digital, que é uma plataforma que pode ser plugada com o mundo, com as APIs de negócio, para que isso efetivamente gere negócio, gere renda, gere riqueza, gere prosperidade para quem vive nesses espaços. Caminhando aqui, a gente passa também pelo tema de urbanismo social. O que seria o urbanismo social? Imagina o Brasil
com dois países, ok? Um país que tem infraestrutura e um país devastado. O país devastado é a favela, onde não tem os equipamentos sociais, não tem a infra, não tem a digitalização, não tem um território pensado dentro de um planejamento, de urbanismo. E o que a gente quer é quase que como se a favela fosse um território segregado. Com o urbanismo social, a gente quebra essa segregação e a gente junta a cidade, a favela, e a favela, a cidade. E quando alguém... Olha como seria incrível se um dia alguém acordar de manhã e falar assim, eu quero comprar um produto, sei lá, qualquer coisa, uma camiseta. Mas a melhor camiseta da cidade, ela não está no shopping, ela está na favela. Você pega seu filho e você vai lá comprar na favela. Por quê? Porque é um território não segregado. É um território onde você derruba os muros e constrói as pontes. E aí a favela e a cidade começam a trocar economicamente, começam a conviver. O contrário de insegurança não é segurança. O contrário de insegurança é convivência. É quando as pessoas conseguem conviver no mesmo espaço e trocar. E o que a gente quer com o urbanismo social, e aqui eu escolhi esse projeto porque é isso que a gente sonha, é ter esse conceito de uma favela completamente evoluída, completamente digitalizada, completamente transformada, e aqui é o estado da arte, efetivamente, de uma favela. Edu, mas por que essa favela vai ser desse nível? Porque a gente quer mostrar para o Brasil que é possível, ok? A gente quer mostrar para o Brasil que você pode entregar o melhor para quem é pobre. Dá para fazer isso aqui em todas as favelas do Brasil? Bom, não sei, mas eu entendo que isso aqui pode ser uma espécie de um trigger point, onde você tem um ponto de gatilho, onde você ecoa para o Brasil inteiro e ganha o Brasil com uma visão, ganha o Brasil com um modelo, com um mecanismo, ganha o Brasil quase que com uma franquia, com uma metodologia que não é, sobretudo, o que vai ser feito na favela, mas o como de colocar o pobre no centro das nossas decisões. O como do pobre decidir, fazer parte do processo de decisão do orçamento que tem para aquele território, fazer parte das escolhas. Ele poder escolher se ele quer o teleférico ou se ele não quer o teleférico, com o teleférico desligado hoje. Ele fazer parte do processo de escolha e ser uma mudança de dentro para fora, com protagonismo, com participação cidadã. Essa pode ser uma tecnologia social para inspirar um movimento, para inspirar um novo... É igual quando você vem para os Estados Unidos, você compra a Amazon. Depois você volta para o Brasil e você quer que o banco seja padrão Amazon, que o clube seja padrão Amazon, tudo seja padrão... E aí você rejeita as coisas ruins. Eu acho que quando a gente conseguir entregar algo relevante para o Brasil, o morador da favela na Amazônia, no Capão, no Itaim, em Ferraz de Vasconcelos, ele pode começar a ser mais exigente do ponto de vista social e não aceitar o pior. Então, a gente já avançou muito, desde a contratação de escritório de urbanismo, de ter a produção aqui de termos de cooperação sendo assinado com governos, de ter as doações efetivadas com filântropos, com a iniciativa privada, de ter desde Jorge Paulo Lemann, Família Setúbal, Bradesco, o próprio Fersen, que é um grande doador, entre outros, que estão apostando nesse sonho que já está em execução com PMOs, com PMO efetivado, com métricas, com avaliação de impacto, com coleta de dados e etc. E tudo isso aqui passa pelo processo de entregar o melhor para quem é pobre. Finalizando aqui, mais elementos do que vai ser isso e a favela onde está hoje. Então, isso aqui é hoje. Então, isso aqui é o quê? É uma favela, no século XVIII ou XIX, que representa o pior do que existe na nossa sociedade, né? Os pobres abandonados, a própria sorte, e o que a gente quer, lembrando que tem 14 mil dessas favelas, que a maior parte das favelas no Brasil, isso aqui é um dado importante, 80% do perfil das favelas do Brasil não é Morro do Alemão e Rocinha, é esse perfil aqui, tá? E que acabam que ficam invisibilizadas, né? Que não aparecem na grande mídia, que ficam um pouco de escanteio, e o que a gente quer é trazê-la para o século XXI,
do ponto de vista do avanço, da inovação, da prototipação de serviços sociais, de usar o design para não passar uma demão na vida do cidadão, mas para reconstruir sua experiência de vida dentro da favela e vencer a pobreza. E vencer a pobreza para a gente significa construir também um museu da pobreza lá na favela, que vai ter. Porque é uma forma da gente passar uma mensagem para o Brasil. Isso aqui, eu acredito muito em simbolismo. A gente tem uma agenda efetivada de cooperação com Medellín. Medellín foi a cidade mais violenta do mundo. Cartel de Cali, cartel de Medellín, Pablo Escobar, toque de recolher às 18 horas, corrupção crônica no governo. E eles conseguiram, em 20 anos, com, se eu não me engano, 4 prefeitos, sucessivamente, sem mudar e sem descontinuar as políticas públicas, transformar a cidade de Medellín numa das cidades mais inovadoras do mundo. Eu fui lá e vi e andei de teleférico dentro da favela, escada rolante dentro da favela, Casa da Justiça dentro da favela. O favelado lá tem entrega de gás encanado na casa dele, ele vai lá e faz a recarga numa lojinha local, ou seja, todo um processo de transformação baseado naquilo que eles chamam de acupuntura social. Eles acreditam muito nisso, nos símbolos, que você precisa usar símbolos para inspirar uma cidade, para inspirar uma nação, para mudar o comportamento das pessoas e fazerem elas acessarem esse potencial de mudança. É como se tivesse um clique mental que hoje ainda está travado no Brasil, as pessoas não acreditam nisso, não acreditam que favela é um desafio que pode ser superado, que dá para contornar ou resolver o problema da violência. Então, a gente precisa desses símbolos para dar um clique na cabeça das pessoas, sobretudo da sociedade brasileira, e destravar processos, e destravar mercados, e destravar valores, e fazer a gente encontrar saltos para não demorar 100 anos, não demorar 200 anos, mas diminuir o arco de tempo de espera e acelerar o processo de transformação. Aqui mais do Museu da Pobreza, nós vamos inaugurar ele lá com fé em Deus daqui 3 anos, no máximo, ou talvez menos. E aqui foi um pouco do desenho que a gente chegou com a Accenture. De novo, o projeto já está captado, já está em execução, mas a gente foi muito para uma linha de um blended finance que não tem dinheiro suficiente no bolso de ninguém para resolver o problema da pobreza, e que talvez, se o dinheiro se a gente fizer um blended finance, um mix, pode ser que um bolso inspire o outro bolso e crie quase que um constrangimento social em quem não embarca. E aí a gente fez um mix e levantamos dinheiro do governo municipal, que vai entrar com a regularização do terreno e infraestrutura, o governo estadual com equipamentos públicos, Praça da Cidadania, entre outros, a filantropia, nós já captamos toda a monta necessária para essa favela em especial, e as famílias que vão pagar uma tarifa social pela moradia, por suas casas. Algumas favelas vão precisar de casas, outras não vão precisar de casa. Cada favela, de novo, tem o seu plano individual de desenvolvimento social que é construído com a favela, mas essa em específica precisou de casa. Essa em específica ficou mais cara, 42 milhões de reais. Alguém pode pensar, pô, mas não é replicável. Mas o primeiro carro da Tesla tem uma piada que fala aqui nos Estados Unidos que custou 50 milhões de dólares, que era o valor da Tesla, do custo de gente, etc. Mas isso no tempo, imagina quanto custou o primeiro computador, o primeiro celular, o primeiro tudo sempre é mais caro, mas depois você ganha aprendizado, conhecimento e diminuição do custo de escala. Então, a gente está já trabalhando em outros protótipos e pilotos com custo bem inferior, mas a gente acredita que a cada ano, essa informação é importante, a cada ano, em diferentes laboratórios, nos próximos 4 anos, a gente vai entregar um protótipo ou uma solução diferente de erradicação da pobreza dentro de favelas brasileiras, uma por ano. E aí, o Brasil vai ter que tomar uma decisão, assim, do que a gente quer fazer, de qual caminho que a gente quer trilhar. Eu sempre uso uma linguagem figurada que a NASA investe mais de 30 bilhões de dólares por ano produzindo teses de como chegar em Marte. E a gente tem pouca tese de como resolver a pobreza, né? Acho que o programa de transferência de renda é fundamental no Brasil, num país como o nosso.
mas eles não necessariamente cumprem um papel de tirar as pessoas da pobreza. A gente precisa tirar o brasileiro da pobreza. A gente precisa evoluir de papel nos nossos programas sociais. Transferência de renda é fundamental num país como o nosso, mas nós precisamos de coisas que possam ir além disso e fazer as pessoas construírem mobilidade social. Então, falta essas teses para o Brasil, falta esses pilotos, e a gente precisa construir um foguete que vai mandar a pobreza para o espaço. Então, eu encerro minhas palavras aqui dizendo que eu acho que o desafio da década é o desafio de reduzir a desigualdade, é o desafio da gente colocar a sociedade para sair do porão e fazer um levante intencional, estratégico e muito bem coordenado contra a pobreza. A gente vencê-la, porque se a gente não vencê-la, ela vai, hora mais, hora menos, nos vencer. E como já tem vencido, mas de um ponto de não reversão, esse é o grande problema. Bom, eu finalizo aqui as minhas palavras, agradecendo aí a escuta carinhosa. Eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão, eu só sou um cara que vem da favela, que viveu aqui esse problema na pele e que eu sou completamente assim, revoltado contra a pobreza, porque eu vejo o que ela faz com as pessoas na prática. A gente perde todo dia Albert Einstein, Nikola Tesla, por conta da pobreza, porque cansa ser incansável e uma hora as pessoas desistem. E a gente está perdendo muito como país, e a gente tem que se levantar contra ela. Esse é o desafio do século, e todos os nossos negócios, as nossas iniciativas, a gente tem que incutar isso no Brasil. Eu vou fazer um IPO porque eu vou ter mais dinheiro para combater a pobreza. Eu vou fazer um unicórnio porque eu vou ter mais dinheiro para assinar o The Give Pledge. Cada um vai encontrar o seu porquê, a sua razão, o seu propósito. Mas todo produto, cabeça, escola, coletivo, empresas, precisa ter um direcional de meio ambiente, e a luta contra a desigualdade. O mundo corre sérios perigos, do ponto de vista ambiental e social. O planeta corre perigo. E não dá para delegar a solução no futuro para o Elon Musk colonizar outro planeta e levar os mais ricos para viver lá. E talvez deixar uma cota para os comedores de arroz e feijão. Não dá, a gente tem que fazer isso. Então, o meu aceite de vir aqui é um aceite muito mais para estimulá-los também, e agradecer por vocês estarem debatendo o Brasil. Eu acho que tem uma diferença muito grande de rico e elite. Rico só tem dinheiro, por isso ele é tão pobre. A elite é a elite do pensamento, é a elite do engajamento, é a elite de influenciar políticas públicas, de tomar posição. E a gente precisa dessa elite no Brasil, e precisamos também de converter mais ricos em elite, porque a maior parte é rico e são tão pobres. Que às vezes eles falam assim, vamos ajudar os pobres, mas que pobre? Talvez eles são os pobres, estão sendo ajudados. Então a gente precisa de uma elite. E eu acho que a estrada dessa elite passa muito por esse grupo aqui. Obrigado. Parabéns, para começar, pela energia, pela trajetória toda. E eu vou comentar algumas poucas coisas, podia fazer centenas de perguntas aqui. Eu estou envolvido em projetos sociais há um quarto de século, basicamente. Comecei em 96, quase a tua idade, fazendo isso aqui no Recife, em outros lugares. Mas tem umas coisas chave para a gente pensar aqui. Primeiro, eu acho que uma reflexão fundamental, talvez vou começar por uma coisa que você falou no fim, quase da sua intervenção, e aí voltando paulatinamente para o começo, que é sobre Medellín, né? Eu li muito sobre Medellín, o prefeito de Medellín, vários deles vieram aqui várias vezes no Recife conversar com a gente, e eu acho que o processo que aconteceu em Medellín foi uma espécie de uma derrubada de uma ditadura. Existia uma ditadura de drogas e violência e domínio da cidade e da população estabelecida pelo Pablo Escobar, e ela era tão clara e era tão objetiva e tão dominante que houve uma espécie de uma ampla revolta articulada, porque ela se tornou insustentável, não dava mais para viver sobre aquilo. E o problema que eu vejo no Brasil, e principalmente quando a gente olha para essa história de pobreza, eu acho que o problema das pessoas não é a incapacidade ou a capacidade de conviver ou não com a pobreza, mas de conviver com a desigualdade. As pessoas se acostumaram a conviver ou se acostumaram com a desigualdade que elas acham que é estrutural
e para a qual não tem solução. E isso trava um número muito grande de alternativas de recriação do espaço público, dos projetos públicos de longo prazo, porque todo mundo acha muito difícil resolver certas coisas que, obviamente, no Gerando Falcões, você está atacando de frente uma combinação de políticas públicas, de tecnologias sociais que vocês estão desenvolvendo, com agenda de inovação social. Que, se a gente for lá para o começo dos seus slides, quando você mostrou a mandala lá com o plano de decolagem familiar no centro, ele se daria muito bem como estratégia de Estado, se o Estado existisse, né? Então, o que eu estou vendo vocês propondo ali e desenhando isso claramente é o seguinte: já que o Estado não funciona, ou que no lugar de meu interesse ele não existe, ele até funciona fora de lá, mas ele não existe dentro, eu vou criar um Estado paralelo. Estou criando um Estado social baseado numa articulação em rede, que você bem descreve quando fala do software, da favela aberta, do banco comunitário, da cultura da paz, da rede favela, do jovem futuro, de trilhas de capacitação, liga para emprego, e do hardware, da moradia transitória, do urbanismo social, da arquitetura conectada, da casa para todos, do projeto Mãos à Obra, das pessoas trabalharem nas suas próprias comunidades. Isso é um projeto de Estado, é o Estado como se ele existisse. Então, a gente está falando de uma coisa de, obviamente, como você está dizendo, vou capacitar 1.000 líderes, vou impactar 3.000 favelas, vou acelerar 100 unidades, que eu imagino que sejam unidades de negócio até 2023 com CEOs sociais, num espaço onde existe 14.000 favelas, é impactar 20%, mais de 20% delas. Então, é um experimento social em larguíssima escala. E eu acho de muito longo prazo, que eu diria, Edu, de décadas. Se vocês não estiverem preparados para enfrentar isso num horizonte de décadas, a gente vai ter muito trabalho, porque aí eu comentaria duas dimensões da coisa, tá certo? Enquanto a gente está olhando para 14.000 favelas, os últimos dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que há 27 milhões de pessoas no Brasil em famílias que vivem com renda abaixo de R$ 246 por mês. Isso é abaixo da linha de pobreza. Isso é a ultrapobreza. 50% desses 30 milhões de pessoas estão no Nordeste. Eu sou desse interior. Eu sou de Itaperoá, no interior da Paraíba. Então, a maior cidade do Cariri da Paraíba se chama Freguesia do Ó, em São Paulo. Na realidade, de pessoas que têm relações com Itaperoá, lá há mais de 30 mil pessoas, que é 3 vezes a população de Itaperoá. O site taperoá.com fica na Freguesia do Ó, em São Paulo. É esse o nível de evasão que a gente experimenta do Nordeste. Então, tem uma tensão adicional para a gente resolver nessa parada daqui, que é a mesma tensão de você fazer programas de casas populares em cidades grandes e poderosas como São Paulo. Você constrói 1.000 casas populares e aparecem mais 2.000 pessoas sem casa, porque as pessoas se mudam para o lugar que tem casa. E, obviamente, elas saem do lugar que não tem. Então, se a gente não tratar o problema de uma forma ecossistêmica e a gente começar a resolver as favelas, a gente vai ter uma migração do vácuo, onde não tem absolutamente nada, para o lugar onde a gente está começando a resolver pouca coisa, o que, por sua vez, faz, por outro lado, que encurta o tempo que a gente tem. A gente não pode demorar muito a resolver o problema, a atacar o problema em todas as frentes, porque senão a gente é derrotado pelo aumento do tamanho do problema. E aí vem a mudança nas configurações, eu diria, das dinâmicas ecossociais digitais e de poder, né? Há 4 dias, mais ou menos, eu não sei se foi exatamente isso, eu li nos jornais que 50% da receita do tráfico na Rocinha já não é mais tráfico, é business. O tráfico está no business de concessões. Ele concede às empresas, aspas, formais e informais, o direito de explorar economicamente a população da Rocinha. Por acaso, esse é o mesmo problema de Roma, não é o problema da Rocinha. Em Roma, se você quiser criar qualquer negócio, fazer qualquer negócio de qualquer tipo,
Você tem que negociar com alguma máfia que domina geograficamente aquela região. O maior problema da Itália estrutural hoje é que você raramente consegue fazer alguma coisa na Itália sem ter uma interação profunda com a máfia, por razões múltiplas e também porque a Mano Politti, que era a Operação Lava Jato da Itália, deu errado, e deu errado catastroficamente, como todos nós sabemos. Quando isso acontece, você tem uma reconfiguração como negócio, na realidade, da combinação de tráfego com milícias e assim por diante, que assumiram as geografias das favelas e das periferias. Detalhe, Taperoá, Paraíba, 13 mil habitantes, tem 2 facções de tráfico de droga. 2. Uma paulista, trazida por emigrantes de Taperoá, que foram para a freguesia do Ó, e outra do Rio de Janeiro, trazida pelo pessoal que foi para a Rocinha e voltou. Então, esse processo se nacionalizou. Taperoá não tem dinheiro nas agências bancárias. Curiosamente, tem 2 agências bancárias, porque tem uma posição logística peculiar numa rede de 8, 9 cidades ao redor, então tem bancos, mas os bancos não têm dinheiro, porque toda vez que os bancos tiveram dinheiro nos últimos 5 anos foram explodidos no mesmo estilo de Araçatuba, pregos no chão, banana, dinamite, absolutamente tudo, está nacionalizado. Por outro lado, nas plataformas digitais, e você falou no fim sobre plugar as APIs da favela, nas APIs das plataformas digitais, nessa grande rede que se articula e se rearticula dinamicamente, eu vejo aí um potencial imenso se a gente começar a tratar com, talvez, as formas de tratar que permitem hoje que isso aconteça em escala. Porque tem um problema que eu acho que já começou a acontecer há algum tempo e a gente não está prestando atenção. As plataformas digitais, elas estão causando um processo de desintegração, não só das empresas, mas das economias, fragmentação, como se fosse pegar as unidades produtivas de qualquer coisa e quebrar como legos e espalhar pela sociedade. A partir daí, distribuir como a produção é feita, e esse processo de distribuição tem como correspondente um outro conjunto de processos de reintegração da produção, de coordenação dessa produção pelas plataformas que causaram e causam continuamente, como se liquidificassem a economia e a sociedade, esse processo de desintegração. Isso está reestruturando onde é que o poder fica. O poder fica com quem desintegra e ataca margens. Não é? Se eu posso atacar a margem de alguém, né, que era aquela piada do começo da internet, se tem alguém usando fax, ataque com a internet, aquele negócio ali você vai dar conta. Hoje se tem alguém com a margem alta, ataque com a plataforma, porque você vai conseguir tirar aquela pessoa de business, mesmo que depois não haja nenhum business. E aí eu termino meu comentário, né, porque basicamente a gente está vendo o iFood destruir a indústria de restauração, e com ela destruindo os restaurantes por dark kitchens, onde talvez a gente não queira comer o resto da vida quando a gente sair de casa. A gente está no Rio, está no Morro da Providência, é um território dominado efetivamente, com guerras, inclusive, entre a polícia e o tráfico de drogas. E, de novo, é um experimento, é um laboratório. O melhor que eu poderia fazer para o projeto e para mim, aqui no caso da reputação, era não ir. Mas seria o pior para o Brasil. Lá, em tese, é a última fronteira, mas eu quis ir para lá porque a gente tem que acelerar o aprendizado. E eu não tenho certezas. A resposta que eu tenho, Marcelo, é que eu vou aprender. E nós temos que descobrir como resolver o Rio. O Rio é um cartão postal do Brasil, né? É uma frente que o mundo conhece o Rio de Janeiro. Cartão postal. Então, a gente quer lidar. Eu preciso que coisas que não estavam sob meu controle ou previstas aconteçam. Alguns foguetes têm que explodir para a gente aprender. E aqui é um game de aprendizado, de novo. É um game de aprender com velocidade para construir o conhecimento e entregar isso nas favelas, em rede, de forma coordenada, como o Silvio colocou aqui. Então, a gente está padronizando, fazendo muita gestão de conhecimento. Não tem segredo industrial, não é meu. Aliás, tudo que eu faço é com doação, então, em tese, efetivamente não é meu. E isso vai virar para o Brasil
um conhecimento para se fazer isso de forma articulada em favelas. E aí, com o ponto da Priscila, eu conheço o Compass. Murilo, para mim, é um professor. Ele foi a primeira pessoa que me levou a Medellín, inclusive. Eu já fui lá várias vezes. Inclusive, o Luciano acabou de ir agora também para lá. Falei muito para ele ir. Gravou um programa lá para eu ter ido. Deu problema aqui na minha documentação, que eu estou em Nova York. Eu concordo absolutamente com você, Priscila. Tem que ter... hoje eu estou convivendo muito mais com governos. Eu acho que o desafio de fazer uma coisa... tem um pensamento sistêmico da solução no Brasil, Silvio, que as secretarias não se falam muito entre si. É como se tivesse objetivos diferentes dentro de um mesmo governo. Acho que existe uma discussão muito, né? O governo, acho que foi o Zeca que falou isso para mim, governo pequeno, governo grande, governo enxuto. E precisa falar, acho que foi o Zeca mesmo que falou, qual que é a missão desse governo? Né? Pensar em missão, né? Acho que... E aí, o desafio de vencer os egos. Esse é o maior desafio. O desafio de vencer os egos dentro de um governo e as agendas próprias. Se vencer isso, o Compass é uma coisa que tem que ser replicada no Brasil efetivamente. Eu estou absolutamente de acordo e recomendo que visitem, quem for na terra do Silvio, duas coisas que valem muito a pena, além de tomar um café com o Silvio, o Porto Digital, o Compass e o Mais Vida nos Morros, também é um projeto que é uma referência para mim e eu fui lá aprender também. A gente tem alguns laboratórios, Ana, com algumas mandalas. Cada território desenvolve, a partir de um processo de participação cidadã, o seu próprio plano de desenvolvimento social no território. Essa favela, a Favela Marte, em São José do Rio Preto, construiu esse plano social. Potencialmente, no que vai evoluindo lá no Morro da Providência, que tem todo um histórico, até com ser uma favela perto do porto, com a chegada dos navios negreiros, o tema do contra-racismo, do não-racismo, do antirracismo, ele passa a ser um eixo central. Então, a gente não tem como colocar todos os pontos que a gente entende que poderia estar, até por um tema orçamentário também, mas a gente tem algumas mandalas sendo testadas em alguns laboratórios e coletando dados para a gente chegar no que efetivamente funciona mais no combate e enfrentamento à pobreza. Então, em outros laboratórios, esse tema está de uma forma muito potente e muito central. A Gerando Falcões atua nisso, como core, né, como plataforma como um todo. Então, é um tema que a gente efetivamente trabalha. Sobre o tema da cultura, Estevão, a cultura está presente. Então, está lá tanto a cultura de paz, como esporte e cultura também. Então, com bibliotecas, com atividades culturais as mais variadas, com uma agenda bem... Inclusive na Favela Marte, que lá, uma das coisas que eles mais valorizam, eles criaram a sua própria biblioteca e os seus próprios centros de desenvolvimento cultural. Então, é um tema que a gente valoriza bastante e está olhando com bastante vigor naquele território. Agora, claro que você trouxe alguns tópicos a mais que eu anotei aqui, me pareceu bastante relevante, depois queria te ouvir mais sobre isso. O tema da violência, especialmente por conta do uso de drogas, é um desafio que a gente tem que lidar. Cada favela, não dá para tratar todas as favelas iguais. O contexto de Rio de Janeiro, do tema de concessões, como foi colocado aqui pelo Silvio, é um contexto, mas não necessariamente com todos os contextos. Tem realidades distintas, por isso a gente está trabalhando com pilotos em realidades distintas para tentar endereçar isso e aumentar a oferta de serviço naquele território. A gente acredita que quanto mais, como a história da acupuntura social, quando você está com dor de cabeça, o acupunturista não põe a agulha lá na dor, ele vai envolvendo, vai colocando em todo o corpo para atacar a dor. Então, é a mesma tese de que você vai inundando a favela com ofertas sociais, fazendo uma acupuntura até que você enfraquece o potencial do crime e começa a inverter essa lógica e, quem sabe, mudar a matriz econômica da favela. Pô, tudo isso aqui que a gente está falando é incrível falar na teoria, fazer é uma confusão danada. Eu tenho consciência disso, eu estou tentando executar isso,
e aprendendo ao máximo que eu consigo, Jaime. É um desafio, é subir uma montanha, é um caminhão que está descendo contra mim e o meu time, e a gente está empurrando esse caminhão para cima. Por isso que eu falo que é uma corrida social. Assim como existe a corrida espacial, existe a corrida social, e o tempo está ficando pequeno demais, né? Curto demais. Então, eu tenho poucas respostas sobre isso e tenho a entrega da execução e a coleta de aprendizados e de mudar a rota rapidamente para tentar encontrar o caminho para o Brasil. Mas é isso. A gente tem 2 tipos de comunicação, tá, Vitor? Um é uma comunicação pedagógica, que a gente chama, para dentro, para a favela, para comunicar para a favela, criar a participação social, o engajamento, fazer a favela ser dona do processo, levantar a favela para lutar contra a pobreza e não ser só uma ajuda externa, que não tem sustentabilidade no tempo. Então, isso é e a gente coloca muita energia nisso. O 2 é a comunicação para fora. Aí a gente contratou uma empresa chamada Caima, do Dan Ariely, que faz avaliação de impacto, botando ciência, efetivamente, e muito aprendizado de dados. Dados para levantar o problema, para criar o produto e para avaliar a efetividade do serviço. E aí a gente vai comunicando por etapas. Como é um projeto longo, e a gente está tendo e quer ter cada vez mais vitórias também, no curto prazo, a gente vai comunicando por etapas até ter os laboratórios realmente efetivados e algo concreto para a sociedade. Em tese, essa é a grande fotografia. E aí, o Zeca, eu sei que o Fersen vai fechar, parabenizar pela qualidade do grupo aqui e a qualidade das perguntas. Foi incrível, viu, estar com vocês. Não tenho todas as respostas, realmente. Fiquei bem impressionado com vocês, parabéns mesmo pelo que vocês montaram aqui, é um negócio que pode acelerar muito, muito o Brasil mesmo, estou bem impressionado. Vocês me parabenizaram, mas eu devolvo para vocês aí, parabéns. Obrigado, Edu, mas o Fersen vai perguntar e devolver para ti, para você fazer o encerramento. Edu, eu vou mudar o polo aqui dessa conversa, porque esse grupo aqui, que chama-se Derrubando Muros, foi criado na percepção de que o Brasil estava se polarizando. E se polarizando de uma maneira ruim, inclusive. E o nosso objetivo é tentar viabilizar uma opção de um polo democrático. Nós temos um candidato muito forte que teve aí 16 anos, e a gente viu o efeito do que aconteceu. E temos hoje um presidente da República que, em vez de comprar feijão, quer comprar arma. Né? E eu acho, a minha experiência de vida, com a convivência que eu tive com as pessoas da favela, eu vi muita nobreza, eu vi muita educação, eu vi muita sinceridade. Então, eu não comungo de que a pobreza a pobreza leva as pessoas a se venderem a sua alma. Então, eu queria te ouvir o seguinte: na tua percepção, e obviamente você não deve ter essa estatística, mas você tem uma vivência, você está lá dentro, qual é o apoio a um polo democrático que hoje tem nas comunidades do Brasil, as favelas do Brasil, na tua percepção? Se a gente conseguir construir essa opção, nós vamos ter o apoio da favela? Ou você acha que o ambiente também lá é dividido e é um campo mais difícil? É um monshot? É um monshot, Edu? É um monshot. Pergunta difícil essa, Fersi. Olha, eu vou ser bem franco, assim, eu acho que os 2 candidatos que estão aí eles são bastante competitivos junto à comunidade, à população mais pobre, mais vulnerável do país. Então, eu acho que a execução de uma terceira via ela é muito desafiadora, mas ela é crucial para a democracia. E eu acho que ela tem que ser feita independente da vitória.
ela tem que ser feita pelo processo, pela evolução, pela conscientização, pela educação e pela construção de um plano. Colocado isso, eu acho que ela tem que ser feita, apesar de muito desafiadora. O segundo ponto que eu acho fundamental, Fércio, é que, independente, talvez, de quem vai ser o governo, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a narrativa do ponto de vista de, independente de quem é o governo está lá para nos servir. Então, em tese, a gente tem que ter os princípios ou as metas de onde a gente quer chegar como sociedade. E não pode ser diferente disso. E o governo tem que entregar isso para nós como sociedade. Porque qualquer governo, se a gente for falar com o presidente da República atual, o Bolsonaro, ele entende que ele está fazendo uma revolução. E no ponto de vista, ele está fazendo uma revolução no quê? Nos princípios que ele tem para ele com os ministros dele. Ele fala, eu estou conseguindo entregar o que eu me comprometi entre eles, mas não necessariamente representa o que as pessoas querem, ou o Brasil que as pessoas almejam. Então, para além, porque eu acho que esse grupo tem uma força de, para além da terceira via vencer ou não, é um grupo que possa pautar o governo que estiver lá. Porque senão nós vamos perder mais 4 anos. Então, esse é o encorajamento que eu quero trazer, a provocação, assim, independente de quem for o governo, a gente tem que pautar esse governo com os princípios e as metas que a sociedade brasileira sonha. E não pode ser diferente disso. E o governo tem que compatibilizar com essa agenda, sobretudo uma agenda social para o país.